começar se apresentando aí com o pessoal que tá em casa aí, antes da gente começar a dar aquela resenhada. Bom, meu nome é Jefferson, né? Como já foi dito. Mais conhecido como Jé. Sou natural de Francisco Morato. Passei minha vida toda aqui nessa cidade, onde eu tenho o maior orgulho e o maior prazer de morar aqui. Muito louco, muito louco. Aí. E você lembra ainda da primeira medalhinha que você conquistou? Foi lá, já no Palmeiras? Cara, eu procurei... Não, teve uma antes, né? Que foi um torneio em Jundiaí que o Emílio nos levou, né? Que foi a Liga Jundiaense. Progresso nós ganhamos, ficamos campeão lá no Romão de Souza, né? Que hoje eu até jogo lá, o Colorado, a gente... né, disputou uma competição lá, inclusive sexta-feira, né? É a final contra o time do Cachorreira Já fica de o convite, Itupeva. pessoal, Já fica o convite aí, pessoal, quiser assistir um belo jogo, de nível alto, fica aí o convite. Então, aí eu fui pro Palmeiras e ganhei um terceiro lugar, né? Que pra muitos, terceiro lugar não é comemorado, mas pra mim, eu até procurei a medalha pra trazer. Poxa, foi lá em 94. Caramba. Então faz bastante tempo e eu não consegui achar. Mas foi história dele. Mas foi história, né? História, com 6 anos de idade, ganhando um terceiro lugar de Campeonato Paulista, onde tinha vários grandes times, né? Como Corinthians, Portuguesa, Juventus, São Paulo e assim, dentre outros, que na época era muito forte, né? O que era pra você, tão novinha, 5, 6 anos, lidar com essa emoção? Tipo, o Emílio chega pra você, ó... Vocês vão lá no Palmeiras, vai começar a jogar lá, e aí você vê essas grandes equipes que geralmente a gente só vê na televisão, né? Pra jogar Corinthians contra e vários outros. Você olhar assim e falar, pô, mano, onde eu tô, não posso tremer na base. Como que é lidar isso tão novinho, cara? O que passa na cabeça? Bom, aí entra aquilo que eu falei sobre os nossos pais, né? É o trabalho psicológico deles, né? Pra gente era muito complexo, né? Até mesmo porque a gente, como você disse, a gente só via na televisão, mas, pô, nada melhor de que você chegar lá e vivenciar essa experiência e dar o seu melhor, saber que sua mãe e seu pai passam dificuldades para estar levando você a treinar, questão de alimentação. Então a gente procurava dar o nosso melhor, né? Para que a gente alcançasse o objetivo de um dia se tornar um jogador profissional, né? Muito bom, isso é louco. E aí, depois desse período no Palmeiras aí, voltou aqui pra região, foi pra onde? Aí acabou a categoria menores do Palmeiras, né? E a gente teve a dispensa, né, do clube. E aí a gente ficou rodando, né? Ia no São Paulo, ia no Corinthians. O único que deu sorte de nós, nós fomos em 5, né? Eu, o Alex, o Didi, o Michel. Eu, Alex, Didi, o Michel e o meu irmão, né? E o meu irmão nessa aí foi o único que deu sorte, que o Corinthians já contratou, né? Quando acabou, né? E ficou lá, permaneceu por 7 anos lá. Nós voltamos para Francisco Morato e o Emílio continuou arrumando alguns clubinhos pra gente estar indo fazer teste, né? Porque viu que a gente tinha potencial. Não era à toa que a gente permaneceu algum tempo, né, no Palmeiras. Porém, né, muitos clubes, o Morumbi mesmo, São Paulo era mais longe que o Parque Antártica, né, na época. Então, assim, a gente procurava se desdobrar. Muitas das vezes não tinha nem dinheiro para ir treinar, né? Então, assim, é o que eu falo pra garotada de hoje, inclusive pro meu filho, né? Hoje eles têm condições de... Nós conseguimos dar condições de eles treinar, né? E naquela época já era complicado, já era bem difícil. A gente tinha que... Meu Deus, minha mãe, quantas das vezes não pediu dinheiro emprestado pra minha avó, que é a sogra dela, pra mãe dela, pras tias. A gente fala que ela deve elas até hoje. Não pagou, a dívida vai ficar pra você, bicho. Uma história, né, mas tadinha da minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, hoje eu tenho ela em vida, tenho meu pai também, já desejar um feliz Dia dos Pais pra ele, né? E pra todos os pais que estão acompanhando aí, sabemos que não é fácil, né? Mas... a luta continua e que a gente sobreviva aí. De verdade, que maravilha, né, cara? E aí, sem falar na questão do material também, né? E chegar lá é que eles viram com as Nikezinhas de última geração, né? Esse bagulho também tem essa parada, né, Gê? Sim, a gente até brinca, né? Hoje em dia, até brinco com meus filhos, que hoje eles vestem Nike. Hoje meu filho tirou um tênis da caixa pra vir aqui comigo, ó, da Nike. Então, tipo assim, hoje eles têm essas condições, né? Antigamente a gente não tinha. E eu tenho uma história pra contar, nada contra corintianos, tá? Sim. Nada contra... Não tô nem aqui pra falar de times nenhum.
É mais uma experiência de vida e uma situação que aconteceu comigo, né? Com a minha mãe, a gente estava no metrô, um jogo do Corinthians e a gente estava de agasalho do Palmeiras, eu e meu irmão. E os corintianos fizeram a gente ficar de cueca dentro do metrô pra tirar a roupa, porque nós estávamos no metrô corintiano com a roupa de palmeirense. Isso bem pequenininho, mas nada contra corintiano, muito pelo contrário. Eu tenho uns amigos aí corintianos que eu amo de paixão. Não, foi uma situação chata, né? Mas isso aí é normal da vida, né? Tem pessoas que vivem isso até hoje, imagina lá em 94, nossa, né? Imagina. Mas faz parte. Não tinha nem o que falar, né? Naquela época, podia... Não tinha nem o que falar, tinha que ficar de cueca. É, muito foda, muito foda. E aí, já você foi crescendo e tal, e você é um cara que, por exemplo, por muitos vistos aí, você domina a quadra, né? Assim, tipo, seu domínio maior, e assim, você foi vendo que sua vocação, assim, era mais, você fala, pô, aqui é minha zona de conforto, é onde eu deito, teve isso de se encontrar? Não, na verdade, assim, com o tempo a gente vai jogando um pouco mais futsal, um pouco mais campo, só que assim, graças a Deus eu consigo dominar os dois, como o futsal, ou futset também, né, que eu já fui vice-campeão passando no Sport TV, jogando contra o Corinthians, numa final que nós perdemos pelo Nacional, então assim, com o tempo a gente vai jogando mais jogos, vai aparecendo mais jogos no futsal do que no campo, ou vice-versa, e aí a gente vai... onde de acordo com o bolso, né? O bolso vai acompanhando. Os campeonatos mais próximos, né? Acho que tem isso, né? Muito. E aí, depois dessa pegada aí, foi evoluindo. Onde você acha que você marcou mais, que você passou depois dessa fase aí, que você falou, pô, aí depois... Acho que essa fase aqui foi meio... Então, aí, depois dessa fase do Palmeiras, a gente ficou pingando, né, de times em times, interiores aí, Paulista de Jundiaí, que na época era o ET, né? E viajando bastante, né, mano? Então, e indo pra encaixar em algum clube pra tornar um grande jogador, né? E com 17 anos eu fui parar lá no Primavera de Indaiatuba, né? Um clube bem conhecido, que disputa a Série A3 do Paulista, né? E eu tive uma situação chata lá que... Eu fui o errado, né? Que teve um tornado lá, né? Na cidade, lá destruiu. Nossa. Inclusive, a gente tinha que correr para o alojamento da parte de baixo da arquibancada e tal. E eu, pelo fato de ser o mais velho lá, a gente foi assustar os menininhos, né? Da categoria de base, porque a energia acabou na cidade e tal. Putz. Colocamos um lençol na cabeça, fomos dar chinelada nos meninos deitados, tudo assustado lá e tal. E o meu lençol caiu. Nossa. Aí os meninos viram eu, quando foi no outro dia, os diretores chegou e mandou eu embora. Caraca! Mas assim, é uma experiência de vida. Sim. Que onde eu errei, eu vou fazer com que meus filhos não errem, né? Na molecagem, né? Foi na molecagem. Molecagem, achando que era uma brincadeira e tal, mas toda brincadeira tem uma consequência, né? Putz, e essa consequência aí foi lá no Primavera de Indaiatuba, eu com 17 anos, né? Que hoje tem o Fernando Marçal, que tá no Botafogo, tava junto comigo. Tem o Maranhão, que tá no Manaus. Né, tem aí eu joguei no Corinthians, voltei pro Corinthians depois, joguei com o William, joguei com o Fagner, né, joguei com esses jogadores que estão despontados. Então, assim, se Deus olhou pra mim e falou, não, você vai virar jogador varziano, jogador de histórias aí que vai viajar pra um lugar ou outro, ganhar um dinheirinho ou outro, e assim eu recebo, e assim eu tô tranquilo, minha vida tá legal, tá produtiva, então... Mas muito louco. Já vou dar